A paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é o 51º dia, dia 51, melhor dizendo, né, da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de comentar o último trecho de Números, que é do capítulo 33 ao capítulo 36. São 4 capítulos e hoje se encerra esse maravilhoso livro de Números, né? A partir de amanhã a gente já começa o último livro do Pentateuco, o 5º livro da Bíblia, que é o Deuteronômio, que vai se falar de 3 discursos de Moisés. Moisés vai relembrar toda a lei e alguns detalhes a gente vai falando após o término desse vídeo aqui. Bem, aqui a gente começa verificando a importância dos detalhes. Deus, ele é um Deus de detalhes. Gente, que coisa! A gente vai ver aqui uma ordem simétrica, uma ordem justa. Cada detalhe, cada coisa tinha o seu lugar. Os acampamentos, o momento de partida, o momento das festas, os sacrifícios, tudo muito bem organizado, porque Deus, ele é um Deus de organização. A ordem, ela está ligada com o caráter de Deus, né? Com a natureza de Deus. E por isso que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, fala que Deus, ele não é um Deus de confusão, mas ele é um Deus de ordem e um Deus de paz. Olha que coisa especial. Primeira parte aqui, que é o capítulo 33, vai falar os detalhes de cada cidade, de quando o povo saiu do Egito até chegar em Moabe, na planície de Moabe. Então, o texto começa dizendo assim: são essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, né? Debaixo da ordem de Moisés e Arão. Então fala assim: eles saíram de Ramsés um dia depois da Páscoa. Ramsés era uma cidade do Egito, e aí eles foram para Sucote, de Sucote para Etã, de Etã para Piairote. Aí vai falando cada detalhe, cada cidade, o que aconteceu. Gente, é fenomenal a simetria e a organização de Deus. Até que ele chega, assim, aí ele vai falando os detalhes, aí ele vai passar pela morte de Arão, vai dizer que o sacerdote, o sumo sacerdote Arão, ele morreu em um monte chamado Monte Hot, né? Monte Or, aliás, Monte Or, que Deus o levou para lá e falou: olha, se prepara que você vai morrer. Da mesma forma falou com Moisés mais à frente. Então, a gente observa essa questão da organização. E uma coisa eu gostaria de deixar com vocês, uma pergunta. Antes da pergunta, a gente percebe aqui que Deus levou essa organização até as campinas de Moabe, né? Até Moabe, e a partir dali eles iam fazer alguma estratégia para entrar em Canaã. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha importante na sua vida a organização? A organização, gente, ela é extremamente importante. O próprio Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, ele pediu para que se organizasse grupos de 100 e grupos de 50. Por quê? Porque na bagunça não há milagres. Se a sua vida está desorganizada, você precisa organizar. Se a sua vida está bagunçada, você precisa bagunçar. Porque é um princípio, a organização, ela é um princípio espiritual que promove a paz, é um princípio que promove a ordem, é um princípio que promove o aprendizado. Então, no meio da bagunça, não tem como
haver milagres. Não tem como. O próprio Jesus, ele nos deu um exemplo muito claro da sua organização, né? Principalmente quando estava multiplicando os pães, quando estava organizando todas as coisas, ele sempre foi muito organizado. Então, seja organizado em tudo e leve em consideração que o nosso Deus é um Deus organizado. No capítulo 34, Deus vai traçar os limites de Canaã. Ele vai falar, ó, Canaã vai ser dessa cidade a essa cidade, ao leste vai ser isso, ao oeste, ao sul, ao norte. Então ele vai fazer a delimitação de toda Canaã, porque fala assim, olha, vocês precisam se preparar agora para entrar na terra prometida. Vocês precisam entrar, porque agora não tem mais moleza, agora vocês vão entrar em guerra, né? E aí os homens precisam então se preparar para entrar na terra prometida, certo? É percebido aqui que no versículo 16 o Senhor falou para Moisés o seguinte: esses são o nome dos homens que irão repartir a terra por herança. Então, Eleazar, ou Eliezer, né, de acordo com a tradução, que era o sacerdote, e Josué, filho de Num. Você observa que Moisés já não entra mais na questão da organização, porque Moisés já está nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias. E, além disso, eles não tinham entrado ainda e Deus já organizava a tribo de Levi e Deus organizava ali a cidade dos levitas. E na cidade dos levitas, para a gente entender, havia naquela época a pena de morte. Havia a pena de morte. A pessoa que matasse alguém, que fosse um assassino, ele deveria morrer. Não é que ele poderia morrer, ele deveria morrer. Então havia a pena de morte, instituída pela própria lei de Moisés e sancionada por Deus, né? Agora, se a pessoa matasse por engano ou por acidente, aí ficaria ele iria para a cidade de refúgio, aonde era uma das cidades dos levitas, os levitas tomavam de conta dessas cidades. Aí na cidade de refúgio, ele ficava protegido, ele não poderia morrer. A família da pessoa que foi assassinada e por engano, por um acidente, não poderia matá-lo. Porém, se essa pessoa que matou saísse da cidade de refúgio e algum parente do que morreu encontrasse com essa pessoa, poderia matá-lo, ele poderia morrer. Aí sim, pode morrer dependendo da situação. Então, se ele matasse alguém porque ele quis matar, ele seria morto. Se uma pessoa matasse a outra por um acidente, ou por um engano, ou por uma displicência, ele teria que ser colocado na cidade de refúgio e ficaria ali para sempre. Quer dizer, de qualquer forma, era uma proteção, mas para nós hoje funcionaria mais ou menos como uma prisão perpétua, uma prisão domiciliar perpétua. E se ele tinha liberdade de voltar para a casa dele para o convívio, só que se ele voltasse e a família da pessoa que morreu encontrasse com ele, poderia matá-lo, né? Então, era considerado um privilégio, inclusive. E por último, o fim de Números vai falar novamente de uma situação das filhas de Zelofade. Lembra das filhas de Zelofade que pediram a herança do pai, que a gente viu nos capítulos anteriores? Aqui é a mesma coisa, elas se casam com a tribo dos filhos de José, que é a tribo de Manassés, e ao se casarem, elas levantam um questionamento. Bom, e a minha herança então que eu recebi do meu pai? Ela vai passar para o meu marido, e o meu marido é de outra tribo. Então eu vou enriquecer a outra tribo. Então eu queria, Moisés, que você intercedesse a Deus, conversasse com Deus, para que a herança não saísse da nossa casa, não saísse da nossa tribo, porque foi autorizado elas se casarem com outra tribo. Porém, toda a herança dela passaria no caso da tribo de Manassés, que eram os maridos delas, né? E aí Deus falou, não, é justo, a herança não pode ser de outra tribo, senão você vai empobrecer uma tribo. Então, ficaria entre elas na mesma tribo. Então, foi assim que aconteceu
aí as filhas de Zelofode, né? Bom, acabou o nosso livro de Números. Agora vamos partir para Deuteronômio. Eu vou colocar um videozinho a respeito do livro de Deuteronômio, um vídeo pequeno, assim, muito legal, falando de como é que, do que se trata o último livro do Pentateuco. É uma repetição das leis, uma repetição de tudo aquilo que a gente já viu, até que Moisés, nesse livro, aí sim vai ser falado que ele foi para o monte e o corpo dele sumiu. Algumas pessoas acham que ele não morreu, mas não tem jeito, ele morreu, né? Não, o corpo dele foi arrebatado, mas de qualquer forma é uma morte que ele não está mais, não ficou mais no meio do povo. Então, ele foi arrebatado vivo? Pode ser. O corpo foi encontrado? Não. Até Satanás tentou encontrar o corpo dele e não encontrou. Então, alguns dizem que ele não morreu, que ele foi arrebatado vivo. Fica essa discussão aí, tá bom? Mas que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.